Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos aqui que fala de literatura, conhecimentos aqui. E hoje eu estou trazendo o livro de Nietzsche. Finalizei recentemente, porque Nietzsche eu comecei a ler desde o ano passado, né? Acredito que para lá do mês do ano. E quis afundar nessa leitura. Já tinha comprado ele já tinha algum tempo, mas quis iniciar logo ele, porque senão para mim não acabar comprando mais livros e deixando esses livros que eu já comprei para trás. Então, e hoje aqui estou afirmando que finalizei ele, graças a Deus, um livro bem extenso. E bora para o vídeo, né? O livro de Nietzsche assim falava Zaratustra, né? Quem nunca ouviu falar desse nome Zaratustra é um dos livros mais conhecidos da obra de Nietzsche. Claro que ele tem outras obras literárias como Além do Bem e do Mal, né? Outras bem mais antigas ainda Então, assim, ele é o que mais é reconhecido, mais falado e confesso que é uma leitura muito extensa. Não é aqueles livros que transmite fluidez, mas assim, transmite mais fluidão, porque transmite mais lentidão, porque a cada frase, a cada texto, a, a cada fala do personagem da Zaratustra, que quando se enquadra aqui, precisa ser minuciosamente analisado. Se ler de forma rápida demais, não irá compreender aquilo que ele está transmitindo. Este livro é bastante interessante porque é baseado também personagens fictícios, né? Como por exemplo o próprio Zaratustra, é um personagem que o próprio Nietzsche criou. Ele é um profeta ali daquele tempo medieval, que busca conhecimentos e tem umas narrativas sobre várias coisas, religião, política, sobre o conceito de bem e mal, e entre várias coisas, e como ele, com seu discurso, acaba atraindo vários discípulos, né? Então, assim, ele é o personagem que Nietzsche enquadra suas ideias, anexa os seus pensamentos, favorecendo ao longo da história dele. E o que é interessante ao decorrer de cada capítulo, né, que este mesmo Zaratustra, após ele ter um período ali de ensinamento para os seus discípulos, ao transitar de capítulo por capítulo, ele se vai para uma caverna para ficar isolado. E ali onde ele fica sozinho, apenas com a solidão. E nesse momento de solidão é o momento que ele mais reconhece, que é um momento também de tensão, de medo, mas também um momento também de aprimoramento, mas também de aperfeiçoamento. Este era o conceito que ele tinha dessa caverna. Às vezes eles tinha momentos que ele tinha que sair para ir para a caverna, para um momento de solidão, para afiar mais o seu pensamento, para amadurecer mais. E quando ele saía da caverna, ele voltava mais amadurecido, mais aperfeiçoado e com outros novos ensinamentos, né? E dentro desse contexto, o primordial que ele ensina, o que é mais batido na tecla, fala-se sobre o super-homem. Como assim a tese do super-homem? Ele acredita na superação do homem, que através da dor também ele pode encontrar consolo, também ele pode encontrar superação, e em diversos momentos da vida, o homem também tem que se intitular como superior, né? Nesse tom de superação. E aí a vida de Zaratustra foi sempre se superando. Aqui também demais com seus discípulos, também ele tem mais esse conceito de superação. Vamos falar um pouco da vida do autor, né? Está aqui no próprio livro, vamos pegar aqui. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1884 no vilarejo Rocking. Eu não sei se pronunciei correto, mas no entanto, Prússia, hoje Alemanha, né? Seu pai, pastor luterano, morreu 5 anos após o seu nascimento, deixando sua mãe viúva e com 3 filhos para criar. Formou-se em filologia e depois de concluir a sua formação, devido ao seu grande conhecimento a respeito de seus superiores, foi convidado a lecionar filologia na Universidade de Basileia com apenas 24 anos. Em 1871, lança sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia. Com 37 anos, conheceu por meio de um amigo a jovem russa chamada Salomé.
porque quem se apaixona e a pede em casamento, sendo recusado por 3 vezes. Eita. E esta desilusão amorosa terá grande impacto na vida de Nietzsche. Ele rompe com seu amigo e com Rousseau, né? Nesta época estava escrevendo A Gaia Ciência, onde a frase que posteriormente o tornou famoso. Você já viu com certeza essa fala, né? Deus está morto. Foi criada por Nietzsche. É formulada pela primeira vez. É uma época de grande produção e ainda que é desesperado e tem forças para escrever o que reconheceu com seu livro mais impactante. Assim falava Zaratustra, ou seja, este mesmo aqui que eu estou relatando. Mas já encontra dificuldades em achar quem publique e leia suas obras, né? Em 1889, com 44 anos de idade, sofre um colapso e uma perda completamente de suas faculdades mentais. Nietzsche viveu seus últimos anos sob os cuidados de sua mãe até a morte em 1897. Depois ficou sob os cuidados de sua irmã, Elizabeth Nietzsche, até que morreu em 1900. Né? Também falando um pouco aqui na orelha sobre Nietzsche, foi criado em uma família religiosa, apesar de ter sido preparado para se tornar pastor. Perdeu sua fé até muito jovem, levou uma vida solitária em seus últimos anos. Foi internado em uma clínica psiquiátrica com diagnóstico de paralisia cerebral progressiva. Em segundo médicos, teria sido causado pelo abuso de drogas. Muitos biógrafos que estudam a vida do autor afirmam que Nietzsche, na verdade, havia atingido uma enorme sanidade, muito longe da loucura. O filósofo morreu em 1900, deixando diversas obras que influenciam até hoje o pensamento ocidental. Este é a história de Nietzsche. E como também ele anunciou essa frase, Deus está morto, na verdade é uma frase que uma pessoa já ouviu falar, né? Que a pessoa mesmo já ouviu falar, mesmo não conhecendo o seu pensamento, mesmo não conhecendo a sua obra. Nietzsche, ele foi preparado, como foi dito aqui, para ser pastor. Seu pai era luterano, pastor luterano, mas ele não seguiu aqui a carreira do pai, não seguiu a fé que o pai seguia e desvinculou da fé, apostatou. E aqui ele virou um ateu. E também é transmitido isso também no próprio livro de Nietzsche, onde tem várias questões religiosas, onde, por exemplo, ele afirma que também Deus está morto. Nesse livro, né, é um dos pontos também que eu acho do livro negativo, na minha visão desses pontos, e outras questões também, quando ele utiliza palavras como mesquinho, estupidez e outros adjetivos, sabe, desagradável. Então, assim, para fundamentar suas ideias também, a ideia também que um Deus que ama, ele também não aceita, também é Deus, um conceito que Deus é eterno, ele também entra nessa questão também, discordando, e ele vai a fundo naquilo que acredita para promover o seu niilismo. E esse também é um ponto negativo da obra. A obra, até que eu gostei em certas partes, em certos momentos achei interessante algumas frases, né, que me trouxe muita reflexão. E aqui também, por meio desse vídeo, né, para não fundamentar outro, eu vou citar algumas frases também que eu achei interessante. Mas o ponto negativo aqui que eu achei só foi esses pensamentos sobre Deus, na concepção dele. Né? Mas aqui também tem algumas partes boas também, como algumas frases que eu até grifei aqui e vou ler aqui para você, ouvinte. Deixa eu ver, só um minuto. Ele diz aqui na página 51, né? Aprendi a andar, desde então tenho me permitido correr. Aprendi a voar, desde então não quero que me empurre para mudar de lugar. Deixa eu ver se tem outra aqui. Em todo verdadeiro homem se esconde uma criança que quer brincar. Vamos lá, mulheres, procurai a descobrir a criança do homem, que a mulher seja um brinquedo puro e fino, como uma pedra preciosa, iluminando pelas virtudes de um mundo que ainda não existe. Tem outra também, da redenção. E essa da redenção, eu grifei tanto que chega que manchou a página, né? E esse é um capítulo muito interessante também, que Zaratustra ele encontra aqui um amigo que ele na verdade meio que um discípulo
Só que ele é um paralítico. E aqui ele passa a ensinar esse paralítico quem ele é. E ele cita dessa forma: um vidente, um voluntário, um criador, um futuro, um para o futuro e também até certo ponto um aleijado no meio dessa ponte. Tudo isso é Zaratustra. Ou seja, ele tem vários conceitos, né? Quem é Zaratustra, né? Ele diz que entre os homens como entre fragmentos e membros de homens. Ele dá o seu conceito de sua identidade, a quem é Zaratustra. Ele, ele pode ser um profeta, um vidente, uma pessoa de sorte, um herdeiro, um peregrino, um aventureiro. Tudo é Zaratustra. Tudo isso se anexa em uma identidade só. Ele aborda várias, como se fossem várias pessoas, várias partes deles, com várias pessoas englobadas em um só, um único ser. Deixa eu ver se eu encontro mais outro aqui. Que os homens não são iguais, assim fala a justiça, e o que quero, não poderiam eles querer. E tem outra também que ele diz assim: enquanto houver homens, né, na terra, não haverá igualdade. Eu não me lembro, não me recordo agora a página, mas com certeza foi ele que disse. E aqui já finalizo o meu vídeo, para escrituras expostas, e até a próxima, viu? Agora, minha próxima leitura vai ser sobre o Escaravelho, né, de Edgar Poe. Aguarde.